como que... porque, tudo bem, você tem esse lado, o doutor, né? Mas e o lado de você poder chegar pra sua paciente e explicar pra ela, tipo... Calma, você às vezes não precisa disso. Ter essa linha tênue, né? Ainda mais que a gente brincou aqui, que você atende muitos famosos e tudo mais. Devem ser pessoas que têm até mais gana de querer fazer as coisas, porque tem essa preocupação de como que tá a minha aparência. Como que você equilibra isso pra, tipo, deixar a pessoa satisfeita, mas também ela entender que tá tudo bem, você não tá com uma cara que você acha que você tá. Como que você lida com isso? Ainda mais que você, né, doutor, como que um médico consegue fazer essa ponte? Essa pergunta é sensacional, tá? Por quê? Porque quando o paciente pisa na minha sala, existe o que é chamado de relação médico-paciente. Eu fico até arrepiado. Por quê? Porque para mim, aquele momento é o mais importante. Não é depois a técnica ou a máquina o que eu vou usar. É entender o que aquele paciente está buscando e o que ele precisa. Então, a conversa geralmente começa, muitas vezes, com ansiedade, que nem você falou. Eu quero, eu preciso, é isso, é aquilo. E muitas vezes a gente vai ver e não é nem aquilo que a paciente veio buscar que a gente vai fazer. Mas ela tem que entender isso também. Não adianta eu querer. Ela tem, na conversa, esse desenvolvimento. Não, eu acho que não é por aí. Você não acha que, de repente, isso aqui não é uma coisa que está te incomodando? Ou eu acho que essa ferramenta ia te dar um resultado muito legal para o que você está buscando, e ela veio buscar outra coisa. Por falta de informação mesmo, né? Ah, eu quero Botox, mas ela precisa de preenchimento, por exemplo, né? Ou eu quero tratar, sei lá, uma coisa assim que é muito importante para ela, mas que às vezes ninguém tá vendo. E a gente tem que tentar fazer um trabalho e dizer, isso, vamos tratar isso. Mas as pessoas vão achar você muito melhor, você também, se você for pelo outro caminho, né? Isso eu acho a parte mais legal, né? É a relação médico-paciente. A Escola Paulista é espetacular nisso. É tradicional nessa questão. Eu devo muito a eles. Só que aí vem toda a bagagem que a gente vai ganhando. E eu sou melhor médico hoje do que antes. Por quê? Porque eu já... Quantas pessoas eu já não falei? Para chegar, ver o nível de ansiedade, tentar entender o que aquela pessoa está me trazendo. Às vezes tem que deixar a pessoa falar da vida. Descarregar o emocional. Para depois a gente chegar no que a gente quer. Então é um pouco mais complexo. E às vezes, muitas vezes eu falo, não vou fazer isso. Não vale a pena. E alguns poucos pacientes vão procurar outro médico porque eu não consegui de alguma forma, isso cada vez menos, porque a gente já sabe agora por onde chegar. Mas se insistir muito, ou é uma pessoa que tem dismorfofobia, que é uma coisa, aquelas pessoas que têm uma percepção alterada da imagem, não tem fim, a gente tem que falar não, mesmo que ela vá procurar outro médico. Sim. Que legal. Hoje, uma das maiores... a gente tá falando de wellness até por causa de bem-estar, né, Bel? A gente vê que o mundo tá precisando dessa pausa, com tanta coisa acontecendo. Todo dia, né, nos jornais passam tanto de pessoas, né, nessa parte de autocuidado, como o mundo agora também, de novo, em guerra, etc. A gente estava debatendo esses dias, doutor Fernando, sobre a parte de autoestima, principalmente. O quanto esses últimos anos as pessoas trabalham um pouco mais a autoestima, né, procurando desde yoga, né, ginástica, né, mas também dela se chegar no médico e falar assim, putz, eu preciso me cuidar e mudar uma chavinha nela, até melhorar a performance dela no trabalho e tudo mais. Como que vocês entendem e veem essa parte de autoestima, né, cuidando de pessoas a longo prazo? Duas perguntas bombásticas. É espetacular falar disso, porque isso é o nosso dia a dia no mundo. O Instagram e todas as mídias sociais, elas valorizam excessivamente isso. A gente sabe. Mas o que a gente sabe também é o quanto isso é capaz
de fazer uma pessoa mudar. Mudar a vida, mudar as relações pessoais, mudar as relações amorosas, mudar de emprego, se desenvolver, estudar, ganhar mais dinheiro. Qual é a chave do negócio? Eu acredito muito também no corpo influenciando a mente. E tem um psiquiatra de Harvard que fala muito disso. Quando o paciente entra na minha sala e é um caso em que eu vou buscar melhorar a autoestima, às vezes é um problema específico. Por exemplo, a pessoa tem uma cicatriz no rosto. Isso é cicatriz de acne. Todos os pacientes que têm cicatriz de acne querem tratar. Porque eles querem ter a pele lisinha, que nem a de vocês. Ou da maioria da população. Deve ser muito... Eu nunca tive acne. Deve ser muito chato ter irregularidades na superfície da face. Mas tem outras cicatrizes, né? Cicatrizes às vezes piores, de acidentes, né? Então aí a gente tem um problema específico, tá? Mas muitas vezes a gente consegue... A pessoa, ela tá meio para baixo por uma série de outras coisas e não tem uma coisa tão importante que possa ser vista, que põe ela para baixo em relação ao rosto, por exemplo, que é o cartão de visitas. E aí, nesses casos, nós temos alguns procedimentos que fazem uma mudança de mindset imediata, porque eles fazem um embelezamento imediato. E o que é isso, né? Porque a gente fala muito de colágeno. Colágeno, gente, leva semanas. Você faz um laser, a pele começa a ficar bonita. 15 dias depois, 3 semanas depois, 4 semanas depois. Se usa um bioestimulador, são coisas injetáveis, mesma coisa. Mas a gente tem poucas ferramentas e eu tive a oportunidade de desenvolver algumas técnicas com alguns lasers específicos em que a gente muda o reposicionamento das estruturas da face com tecnologia. Caramba. E a gente mostra metade do rosto tratado. Quando a gente faz isso, a paciente fala, opa, alguma coisa mudou. Quando eu acabo o tratamento e dou o espelho e vou tirar uma foto, essas pessoas estão sorrindo. E eu falo, não sorri, que eu preciso tirar a foto. Elas estão sorrindo. Por quê? Esse é um empoderamento imediato. É muito poderoso. A autoestima é muito poderoso hoje em dia, né? Na geração dos meus pais, isso não era tão importante. Na minha geração, que é outra de vocês, era menos importante. Agora é muito importante. E essa pessoa sai de lá e ela vai chegar no trabalho, bater na mesa. E ela vai chegar pro marido e desfilar para ele. E ela vai contar para as amigas ou mostrar para as amigas como ela tá. E ela vai querer sair. Então, isso pode ser através de um rejuvenescimento imediato ou cuidando de problemas no médio prazo. Por exemplo, cicatriz não é de uma hora para outra, mas a gente vai empoderando as pessoas. Isso é muito legal. E como isso muda as pessoas, a gente vê isso todo dia. E como eu trabalho com isso, claro que para mim é gratificante, né? É mudar a vida das pessoas com um procedimento estético. Isso não é balela, isso é real. Que máximo. Nossa, deve ser incrível mesmo. Não, o doutor falando isso, né? Sair transformada. Não, e sai mesmo, porque principalmente esses aí, você consegue ver na hora. Falando em cicatriz, olha como realmente mexe. A gente tava num aniversário e uma das meninas estavam contando que teve um problema de um acidente e teve uma cicatriz no rosto e ela ficou 1 ano sem sair de casa. Então você imagina, né? Uma pessoa que passou 1 ano, ela conseguiu, não tem mais cicatriz, ela conseguiu fazer uma reconstrução, ficou perfeita. Mas imagina o quanto abalou o psicológico dela para ficar 1 ano em casa, se cuidando, para conseguir ter coragem de sair. Todo mundo entende quando é, né, uma coisa que é drástica, mas realmente você deve ter, assim, muita troca, né, doutor, de pessoas que falam, putz, você mudou a minha vida. É muito interessante. E o poder disso é realmente
impressionante e às vezes não é só rosto, né? Então tem casos dramáticos. Foi na casa da melhor amiga, o cachorro arrancou metade do rosto, reconstruíram e a gente trata a cicatriz e ficou praticamente imperceptível. Esse é um caso bom. Mas tem casos assim, pensando em cicatriz, queimaduras assim extensas de rosto, colo, bem mais dramático, entendeu? E tem coisas assim de corpo, né? Estrias, a pessoa ela tá ótima, mas ela não põe shorts ou biquíni por causa da estria. Como é que você muda isso? Tratando o problema. Claro que também tem uma questão, você é maravilhosa, você é ótima, você tá bonita, mas tem pessoas que você não consegue só fazer um trabalho psicológico, você precisa tratar o problema e melhorar, pelo menos. E um caso bem emblemático que é uma recente, assim, uma pessoa que tratamento corporal sempre é mais difícil, né? Exige mais sessões, é um negócio mais a médio prazo.